Nesse vídeo nós vamos tirar uma dúvida muito comum se tratando do conteúdo de análise combinatória, que é a permutação, que são as questões que falam sobre formar números, dá uma quantidade de algarismo e pede para formar números. E aí vem a dúvida, quando isso é permutação e quando não é? Para começo de conversa, permutação é apenas troca, então usa-se a totalidade dos elementos que são colocados no enunciado da questão. Nós temos duas situações que caracterizam bem esse tipo de exemplo. Quando a quantidade de algarismos que está pedindo para utilizar é a mesma quantidade dos números que vão ser formados. E também tem que ser números distintos, não pode haver repetição. Aqui nós temos um exemplo bem claro disso que eu estou falando. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 2, 4 e 6? 3 algarismos, ou seja, 2, 4 e 6, também 3 algarismos. Essas duas quantidades são iguais e fala de números distintos. Isso é uma permutação de 3, que é 3 fatorial, que dá 6. Por que é uma permutação? Porque é apenas troca de posição desses três números, 2, 4 e 6. Eu estou pegando a totalidade de elementos que foi falado na questão, estou utilizando todos eles em cada tentativa que eu fizer. Por isso que é uma permutação. Então, quando que não será permutação? Bom, duas situações. Primeiro, quando eu tiver situações de não distintos, eu puder repetir algarismos. Se eu estou repetindo, eu não estou usando a totalidade dos elementos, então isso não é uma permutação, não é apenas troca. E quando a quantidade de algarismos que se pede for diferente da quantidade de números utilizadas, se essas quantidades também forem diferentes, eu não estou fazendo apenas troca, por isso que não é permutação. Vou colocar aqui dois exemplos, um de cada. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 2, 4 e 6. Aqui não fala de fato de ser distintos. Apesar das quantidades serem iguais, há uma repetição. Eu posso repetir o 2, posso repetir o 4 ou o 6. Poderia formar, por exemplo, o número 222. Então, como que eu calculo isso? Eu tenho 3 números para serem utilizados, ou melhor, 3 algarismos para serem utilizados, tanto como o primeiro, como o segundo, como o terceiro. Então, como são 3 possibilidades em cada um, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, isso não é uma permutação. Um outro exemplo é quando a gente tem uma quantidade maior do que a gente pode utilizar, tá vendo? Isso aqui também não é uma permutação, eu não uso todos de uma vez só. Aqui tem 4 algarismos, né? 1, 2, 3 e 4, para formar números de 3. Então, por isso que eu tenho 3 aqui. E aí eu tenho 4 possibilidades para primeiro algarismo, 4 possibilidades para segundo e 4 possibilidades para terceiro. Por isso que é só multiplicar essas 3 quantidades e dá 64. Aqui eu tenho um terceiro exemplo muito parecido com o segundo, porém fala que são distintos, né? Eles são distintos, mas eu ainda assim não uso a totalidade. Eu tenho 4 algarismos para ser utilizados de 3 em 3. Então isso também não me dá uma permutação, ok?